Itachi Uchiha não é um herói, nem um vilão. É o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito, mesmo que isso custe tudo, inclusive a própria alma. Vivemos em uma sociedade onde todo mundo quer reconhecimento. Postam até a boa ação do dia a dia no Instagram. Olha como eu sou bom. Mas tem gente que entende que fazer o certo muitas vezes significa ser odiado. E é aí que entra Itachi, o homem que matou o próprio clã. Foi chamado de traidor, foi odiado pelo irmão e passou a vida como um vilão, só para manter a própria vila segura. Esse é o sacrifício invisível, fazer o bem sabendo que ninguém vai aplaudir, talvez nem entender. Friedrich Nietzsche dizia: aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. Mas Itachi não só lutou com monstros, como também se fez de um, para proteger aqueles que amava. E é aqui que vem a parte mais dolorosa. Na vida real você também vai se ver nesse papel, o de carregar pesos que ninguém vê, tomar decisões difíceis que ninguém entende e ainda ser julgado por isso. O fardo de quem enxerga demais. Itachi era um gênio, ele enxergava além, via a podridão política da vila e as ameaças à paz, o futuro sangrento que se aproximava. E ele sabia que se não agisse, milhares iam morrer. Mas é isso, quanto mais você entende, mais ferrado você tá. Quem vê o caos se aproximando geralmente é chamado de alarmista, de louco, de exagerado. É a maldição de quem pensa demais, de quem sente demais, de quem carrega o mundo por dentro. Consciência é uma doença, já dizia Emile Cioran. E é verdade, porque o burro vive leve, mas quem tem clareza vive com peso. A lucidez cobra um preço, e esse preço, meu amigo, é a solidão. O fardo invisível. Quantas vezes você já agiu certo e foi mal interpretado? Quantas vezes você se calou para não ferir alguém? Fez o que era necessário e te chamaram de frio. Ajudou sem dizer que ajudou e ninguém nem percebeu. Isso é o sacrifício invisível. É como estar no fundo de um navio furado, tampando os buracos com as mãos, enquanto os passageiros lá em cima brindam sem nem saber que estão vivos por sua causa. Foi isso que Itachi fez, e o mundo inteiro o odiou por isso. Até o próprio irmão quis matá-lo, mas ele nunca explicou, nunca pediu desculpas, nunca se defendeu. Você e eu somos diferentes. Você pode perdoar os outros, mas eu não, disse Sasuke uma vez. Itachi apenas sorriu e morreu como um monstro, mas com a paz preservada. O herói invisível. Tem gente que salva vidas em silêncio. Não são os que gritam, os que se exibem, os que batem no peito. São os que aguentam calados, que agem pelas sombras, que escolhem carregar a dor para poupar os outros. É aquela mãe que se priva para alimentar o filho, aquele amigo que leva a culpa para não ferrar o outro, aquele colega que assume o erro para salvar o time e ninguém vê, ninguém agradece, ninguém entende. Mas eles dormem em paz, porque sabem que fizeram o que era certo, mesmo que o mundo inteiro diga que foi errado. O homem superior é aquele que primeiro aplica suas palavras e depois fala conforme suas ações, já dizia Confúcio. O lado podre do heroísmo. A verdade é que ser herói dói. Não é bonito, não é épico, é feio, é sujo e é solitário. Itachi tinha poder para destruir tudo, mas escolheu o silêncio, a humilhação e o desprezo. Porque sabia, a glória pessoal é uma armadilha. Quem faz o bem esperando reconhecimento tá só massageando o próprio ego. E aí você entende, o verdadeiro herói é aquele que desaparece. A filosofia do sacrifício. Epícteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Itachi entendeu isso. Ele não lutou contra o que era inevitável, não tentou salvar todo mundo. Ele fez o que precisava, aceitou o caos e navegou dentro dele com dignidade. Essa é a filosofia do sacrifício, não é sobre mártírio, é sobre aceitar que para proteger o que importa, às vezes você precisa se machucar. E mais, você vai se machucar sozinho. O peso de carregar o mundo sem que o mundo saiba.
Itachi é o reflexo de todo mundo que já se sacrificou e foi esquecido, de todo mundo que já engoliu a dor para manter a paz, de todo mundo que já chorou em silêncio para não preocupar ninguém. É fácil apontar o dedo, difícil é carregar o que ele carregou. O verdadeiro guerreiro não é aquele que sempre vence, mas aquele que nunca desiste, como diz um personagem da mesma obra, Naruto Uzumaki. Mas Itachi foi além. Ele desistiu de si mesmo, para que outros não precisassem desistir. O paradoxo do reconhecimento. Você já percebeu que quanto mais você se doa, menos te reconhecem? Se você faz o certo em silêncio, ninguém nota, mas se você erra uma vez, todos apontam. Itachi errou? Talvez, mas ele também foi o único que teve coragem de fazer o impensável. E no fim, não existe gratidão suficiente no mundo para esse tipo de gesto. Por isso, se você vive esperando que valorizem seus sacrifícios, esqueça, o verdadeiro sacrifício não deixa troféus, ele deixa cicatrizes. O silêncio como forma de amor. Você já amou alguém tanto que preferiu ser odiado por essa pessoa só para protegê-la? Itachi sim, ele preferiu o ódio do irmão, a raiva da vila, a solidão absoluta do que ver tudo isso ser destruído. Esse é o amor silencioso, o amor que não aparece, que não se declara, que não posta textão. É o amor que escolhe morrer para que outro possa viver. E talvez essa seja a forma mais pura de amor. A lição final do Itachi foi que, no fim da vida, quando Itachi enfim revela tudo a Sasuke, ele não pede perdão, não exige compreensão, só diz: perdoe-me, Sasuke, não haverá próxima vez. E some, simplesmente assim, sem fanfarra, sem prêmio, sem final feliz, porque o verdadeiro herói morre sozinho, mas deixa um mundo melhor para trás. Conclusão: a coragem de carregar sem mostrar. Você não precisa ser o Itachi, mas talvez já tenha sido. Talvez já tenha segurado o mundo para não desabar em cima de alguém. Talvez já tenha engolido o choro para não assustar quem ama. Talvez já tenha feito certo e foi julgado como errado. E tudo bem, você sabe o que fez, você sabe quem é e isso basta. Porque no final, o valor de um homem é medido pela quantidade de verdade que ele é capaz de suportar. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se, alguns heróis não usam capa, não brilham, não recebem palmas. Eles apenas fazem o que precisa ser feito, silenciosamente, com honra e desaparecem.